Nesse vídeo aqui eu vou te contar 5 coisas que nunca te disseram, mas que você precisa saber sobre traumas. Eu sou o Manuel Augusto, sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse. Entre muitas especializações, eu sou especialista em cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático, em regressões intrauterinas e pós-nascimento e em constelações familiares. E nesse vídeo aqui eu quero te contar algumas consequências que um trauma pode acarretar na vida de uma pessoa. Vamos lá? Eu não sei se você sabe, mas todos nós temos experiências traumáticas. É que muitas pessoas classificam traumas pensando que trauma é algo catastrófico, que trauma é algo realmente muito violento. Isso são traumas com T maiúsculo. Mas existem traumas com T minúsculo. Para você traumatizar alguém ou ser traumatizado, basta que o acontecimento gere mais estresse do que os recursos dessa pessoa. Para que isso fique mais claro para você, basta você envergonhar uma criança de 5 anos na frente de seus amiguinhos. Olhe para o rostinho dessa criança. Ok, você tem um trauma caracterizado ali. E se você também passa por situações de estresse todos os dias, por exemplo, no seu trabalho ou no seu relacionamento, estresse, logo esse estresse vai se tornar um estresse crônico, e esse estresse crônico pode virar um estresse agudo, trazendo inclusive muitas sensações, muitos sentimentos e muitos sintomas físicos, como queda de cabelo, uma úlcera, dores no estômago, dores pelo corpo, contrações musculares, entre tantos outros sintomas. Talvez você se pergunte também, você falou de uma criança, o que o trauma tem a ver com uma criança? Já faz tanto tempo que isso passou, então aqui vai a segunda coisa que nunca te contaram sobre o trauma. Talvez você acredite que o tempo cure tudo, não é verdade? Mas eu preciso te dizer que o tempo não cura nada. Calma que eu vou te explicar. O tempo não cura os nossos traumas. O tempo, ele realmente nos dissocia dos nossos traumas, ele nos afasta daquela dor. Toda experiência dolorosa, um dia ela foi como uma fogueira bem alto queimando. E com o tempo esse fogo vai se extinguindo, porém ficam as brasas, ficam ali os resquícios daquela experiência. E na vida cotidiana, e às vezes anos depois, vem um vento na sua vida, ou seja, vem uma situação na sua vida que desengatilha, que sopra aquelas brasas. Vento e brasa, fogo novamente. Isso é muito comum de acontecer. Então, muitas situações que as pessoas passam nos dias de hoje, elas acreditam que aquela situação hoje que está machucando tanto elas. Mas essa situação de hoje, ela simplesmente desengatilhou, ela pegou um gancho com várias situações do passado. Por exemplo, assim, uma pessoa que passa por um assalto, passa por um acidente de carro, ok? Ela vai passar por aquele choque, o corpo vai tremer, talvez venham algumas emoções e com alguns minutos, talvez algumas horas, talvez alguns dias, esse choque passe, tudo bem? Porém, isso estaria tranquilo se essa pessoa não tivesse em seu histórico alguma experiência traumática com sensações de impotência ou sensações que você se enraiveceu, mas não pôde fazer nada, ou até mesmo sensações de desesperança. Fica mais fácil para você entender se você pensar na seguinte situação. Um trauma, às vezes, não é exatamente uma experiência dolorosa, mas uma sobrecarga de sentimentos. Imagine uma criança de 5 anos de idade tendo que cuidar dos seus 2 irmãos mais novos porque a mãe ou se separou ou os pais têm que trabalhar e realmente a criança fica sobrecarregada, não podendo ter as próprias necessidades, as próprias emoções atendidas porque ela já tem muitas tarefas que fazer. Isso pode ser uma experiência que traz bastante sobrecarga ao sistema emocional. Existem outras coisas que podem acontecer além de abusos físicos, emocionais, gritos, que são caracterizados lá na infância. Às vezes existe negligência e às vezes não é uma negligência consciente, porque existe a negligência benevolente, a negligência benigna. O que eu quero dizer com isso? Quantas pessoas eu não atendo todos os dias que em processos de regressões espontâneas, em processos terapêuticos, se lembram de momentos na infância onde dizem assim: a minha mãe dizia que não precisava cuidar de mim, porque ela precisava cuidar dos meus irmãos, eles sim estavam com problemas. Eu estava tudo bem comigo nada acontecia
merecia, eu era um menino de ouro. Então essas pessoas, quando começam a acessar essas emoções, as emoções delas não foram atendidas, as necessidades delas não foram atendidas. Então, realmente os pais estavam negligenciando os sentimentos dessa criança para dar atenção para outra criança. Então, as necessidades desse ser, além de não serem atendidas, e muitas vezes as pessoas declaram que tinham que cuidar da própria mãe que estava estressada de cuidar dos outros irmãos, tendo 5 anos de idade. Com certeza essa criança vai crescer tendo o aprendizado que ela precisa ser forte, e na vida adulta ela vai se sobrecarregar com esse aprendizado incorreto, tendo que dar conta de tudo e tomando conta de todos. E com isso a gente começa a entender que essa negligência não necessariamente é deixar a criança morrer de fome, porque muitas vezes as necessidades fisiológicas são atendidas, mas as necessidades emocionais não são atendidas. E então, algum trauma, alguma situação estressante que pode acontecer hoje, abre aquela gaveta de arquivo com vários fichários e todas essas situações que se conectam a essa situação de hoje. Então é importante saber que o tempo não cura nada, talvez você não soubesse isso. E uma outra coisa, que o trauma te dissocia dos seus recursos, ele te afasta dos seus recursos. Muitos processos neurobioquímicos, neurobiológicos acontecem quando uma pessoa está traumatizada. Então, realmente o cérebro começa a se conectar de forma diferente em pessoas traumatizadas. E é claro, isso depende se a pessoa já teve um histórico de traumas precoces e complexos, se esses traumas foram por um tempo prolongado ou situações específicas, isso depende de pessoa para pessoa, mas com toda certeza o trauma vai começar a te dissociar dos seus recursos e começar a fazer com que você se conecte mais a experiências negativas. Muitas pessoas na vida adulta começam a ter sintomas de pânico, ansiedade, apenas pensando em situações catastróficas e tudo que pode dar errado. Isso já é um efeito do trauma na vida dela, ou de muitos traumas que aconteceram. E como consequência, uma outra coisa decorrente de um trauma é que você passa a ver a vida de maneira distorcida. Como eu disse, vários processos biológicos, bioquímicos acontecem no cérebro, fazendo o cérebro se conectar de maneira muito disfuncional. Então as lentes que a pessoa passa a ser a vida, passa a ser uma lente muito distorcida da realidade, porque todo trauma ele vai se somando com outras experiências negativas e vai reforçando aprendizados incorretos e incompletos, que são as nossas crenças, que a gente vai validando ao longo da vida e a gente se desconecta da realidade como um todo. Nós nos conectamos apenas a porções da realidade que combinam com as nossas crenças. E muitas pessoas passam a ver a vida, enxergar a vida de uma maneira muito catastrófica, muito negativa, de forma muito preocupada, em alguns até mesmo sem esperança de continuar vivendo. E uma outra coisa muito importante que o trauma pode acarretar são doenças psicossomáticas. Nós sabemos hoje que se você remoe um pensamento negativo por 5 minutos, isso debilita o seu sistema imunológico por até 5 horas. Você sabia disso? Então agora que você já sabe que o trauma começa a distorcer até mesmo as lentes com as quais nós vamos enxergar o mundo, a gente vai começar a se conectar com o mundo de maneira distorcida, começar a remoer pensamentos negativos, a olhar o mundo com uma ótica negativa pode ser bastante comum, e isso vai debilitando o seu sistema imunológico. E nesses estados de estresse intenso, de traumas, de emoções negativas intensas, a epigenética já comprovou que muitos genes são ligados e desligados. Isso afeta até a nossa genética. Não é à toa que a gente sabe que hoje muitas doenças têm fundo, inclusive emocional. E aqui uma outra coisa que o trauma pode acarretar na sua vida é o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Você passar por qualquer tipo de trauma, isso inclui em perder um ente querido de forma repentina, até mesmo seu cachorro, dependendo da relação que você tem com esse bichinho de estimação. Isso pode causar um estado de choque tremendo e despertar, como eu disse, outros traumas dentro de você. Então, logo as pessoas começam a experimentar muitas sensações de desconforto no corpo, de vários sintomas decorrentes dessas situações anormais que essas pessoas passaram. Ao longo da vida, às vezes não era necessário, ou na verdade não havia a possibilidade de olhar para essas questões emocionais, mas esses sintomas, essas emoções vão se acumulando dentro de nós e vem situações na vida que são a última gota num copo d'água que transborda, é como se a pessoa não aguentasse mais, e os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, eles dão o ar da graça, deixando a vida dessa pessoa bastante desorganizada e bastante desconfortável. Então era isso que eu queria transmitir para você. Eu não estou
aqui querendo convencer ninguém de nada, mas se isso tocou o seu coração, você pode compartilhar esse vídeo, deixa o seu like aí se você quiser. Inclusive, você pode vir conhecer o nosso trabalho, nossas vivências terapêuticas que foram completamente desenvolvidas para a gente começar a processar traumas em um nível mais profundo, para que você se liberte, para que você possa estar livre desse monte de sintomas na sua vida e conquistar os seus sonhos de uma maneira mais leve. Mais uma vez, Manuel Augusto por aqui do Núcleo Terapêutico Sinapse, eu me despeço com as minhas duas frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para você poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? E eu te vejo na próxima.